Pronto, iniciando nossa gravação. Ok? Gravando. Então, vamos lá. Livro 3, página 254. Viu, gente? Vamos começar agora. Vocês fizeram as provas, né? Gostaram ou não? Não. Não. Por que não gostaram? Foi em cima daquilo que nós vimos, não? Ei, Jonathan. Então, vejam bem, vamos lá. Página 254, livro 3. A gente vai começar a estudar as relações métricas. Relações métricas. São relacionadas com medidas, certo? Relações métricas. Tá bom? Então, vamos ver primeiro no triângulo. Triângulo agudo. Vamos considerar um ângulo agudo desse triângulo. Certo? Então, vou desenhar para vocês o triângulozinho. Vocês têm a figura aí no livro de vocês, né? Então, ó. Desenhar o triângulo. Triângulo ABC. A, B, C. Vou baixar aqui a altura dele, ó. De forma 90 graus, né? Com o lado oposto. Aqui eu tenho um lado que mede Azinho, aqui mede Bzinho, e esse lado mede Czinho. E vamos considerar o ângulo A como sendo o ângulo agudo. O ângulo agudo é o ângulo cuja medida é menor que 90 graus, né, gente? Certo? Então, quais são as relações? Aqui eu tenho M. Fazer assim. M é esse segmento aqui todo. E esse de cá é N. Ok? Então, ver a relação que nós temos é o seguinte. A ao quadrado, vocês estão vendo aí no livro, B ao quadrado, mais C ao quadrado, certo? Mais C ao quadrado, menos 2CM. É a primeira relação que eu tenho nesse triângulo que tem lá um ângulo agudo. Certo? Vamos ver outra relação para o triângulo obtuso. Só vocês seguindo aí no livro de vocês, vocês estão vendo isso aí. Então, eu vou desenhar aqui o triângulo. Aí vocês vejam que eu tenho um ângulo obtuso. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo A aqui é um ângulo obtuso. Certo? A medida dele é maior que 90 graus. Então, triângulo A, E, C. Certo? Aqui eu tenho Azinho, Czinho, Bzinho. Aqui tem a altura dele, do triângulo. É só projetar aqui, ó. Sobre esse lado aqui, ó. Certo? Então, aqui eu tenho H, Hzinho. Aí daqui para cá eu tenho M. E daqui para cá, esse lado todinho aqui, ó, N. Aliás, desculpa, N, ele todo aqui. Ok? E esse ângulo A é o ângulo obtuso, certo? Esse ângulo A. Muito bem. Então, observe o seguinte, a relação que eu tenho é parecida com a outra. A2 é igual a B2 mais C2. Aí, em vez de menos, é mais. Mais 2CM. É a única coisa que muda. Certo? São relações métricas. Ok. Certo? Eu estou colocando, está no livro de vocês aí, sem problema nenhum. Certo? Agora vamos estudar lei dos senos. Então, isso aqui é importante. Lei dos senos. Certo? Eu vou desenhar aqui uma circunferência, certo? Uma circunferência, eu vou colocar um triângulo qualquer aqui dentro dela. Vou colocar aqui um triângulo aqui, ó. Certo? Triângulo ABC, qualquer. Aqui está o centro da circunferência, né?
que é o raio, né, gente? Raio da circunferência. Digamos aqui um lado que mede Azinho, esse mede Bzinho, esse mede Czinho. Certo? Aqui eu tenho o ângulo C, o ângulo A, e aqui eu tenho o ângulo B. Tá bom? Então, o que é que diz a lei dos senos? Olha só. Vou passar para o lado de cá agora. Certo? Olha só. Lei dos senos diz o seguinte. Em todo triângulo, então essa é uma lei boa, gente, porque ela vale para qualquer triângulo, certo? Ela não é exclusiva só do triângulo retângulo, não. Ela vale para qualquer triângulo eu posso aplicar. Diz o seguinte, em qualquer triângulo, os lados, as medidas dos lados, ó, Azinho, Bzinho, Czinho, tá vendo que são as medidas dos lados? Essas medidas, elas são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Então, por exemplo, essa medida Azinho, ela é proporcional ao seno do ângulo oposto a esse lado, que é quem? O ângulo A. Então, Azinho está para o seno de A. Assim como Bzinho, ó, Bzinho, que é a medida desse lado. O ângulo oposto ao lado Bzinho é o B, né? É o ângulo B. Então, seno de B igual a Czinho para o seno de C. E isso tudo é sempre uma constante. 2 R's, que é a chamada constante de proporcionalidade, a razão de semelhança. 2 vezes o raio do triângulo, certo? Quando você tem um triângulo escrito na circunferência. Então, essa daqui é a famosíssima lei dos senos. Ok? Demonstração está feita no livro, vocês podem ir olhando. Qualquer dúvida, Luciana? Qualquer dúvida? Olha aí. Agora nós vamos ver outra lei muito importante, também usada para qualquer triângulo, que é a chamada lei dos cossenos. Lei dos cossenos, certo, gente? São 2 leis aqui muito importantes, muito usadas na geometria. É a lei dos senos, que é esta aqui. Em todo triângulo, a medida dos lados é proporcional ao seno dos ângulos opostos. Tá bom? Lei dos cossenos. Vamos desenhar aqui um triângulo qualquer também. Também é muito boa porque serve para qualquer triângulo. Vamos desenhar aqui um triângulo ABC. Qualquer. A, B, C. Digamos aqui, esse lado mede Azinho, esse lado mede Bzinho, esse lado mede Czinho. Tá bom? Então, a lei dos cossenos. Aqui eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C. Ok? Então, o que é que diz essa lei? Diz o seguinte, em qualquer triângulo, o quadrado da medida de um dos lados, olha só, eu tenho 3 lados, A, B, C, cujas medidas são A, B, C, né? 3, eu posso pegar qualquer um deles. Por exemplo, vamos começar com o lado que mede Azinho. Então, quadrado da medida dele. Então, A ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros 2 lados. Os outros 2 lados, B e C. Só que ao quadrado, ó. Aí menos 2 vezes o produto desses lados. B vezes C vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Ó, o ângulo formado pelos lados B e C é o ângulo A, né? Então, eu tenho aqui cosseno do ângulo A. Essa é a lei dos cossenos, certo? Agora, isso pode ser feito com o lado A, o B e o C. Se eu pegar o B, então, quadrado da medida do lado é igual à soma dos quadrados dos outros 2, ó, A2 mais C2, menos 2 vezes A vezes C, pelo cosseno de quem? De B, né? Ó. Tá vendo? E eu posso dizer também a mesma coisa com o lado de medida C. C ao quadrado vai ser A2 mais B2, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de C. Certo? E aí está a lei dos senos, a lei dos cossenos, que são 2 leis importantíssimas para a geometria, certo? Usa-se bastante essas leis. Tá bom?
A gente vai copiando, copia, mas está no livro. O livro de vocês tem todos esses. Inclusive, tem as demonstrações feitas no livro também, certo, gente? Eu estou colocando aí só as fórmulas, mas tem como chegar nelas. Então, se alguém aí não entendeu como chegou, dê uma olhadinha. Se não entendeu, pode entrar em contato comigo para a gente tirar essa dúvida. Legal? Muito bem, eu vou pagar esse lá. Bom? Olha só. Tá aqui. Vou pagar esse primeiro lado. Então, vamos ver agora. Temos a lei dos senos, a lei dos cossenos. E uma coisinha aqui que eu posso falar para vocês, uma observação. Observação aqui. Vamos considerar, certo? Vamos considerar A o maior lado do triângulo, certo? Considere a medida A. Essa medida A. O maior lado do triângulo, a medida do maior lado. Considere a medida do maior lado do triângulo. Certo? Do triângulo, certo? Então, vamos considerar sempre o maior lado. Se A2, se A2 for menor que B2 mais C2, aí eu vou ter aqui, ó, um triângulo acutângulo, certo, gente? Tem uns ângulos menores que 90, né? Triângulo acutângulo. Se A2 for igual a B2 mais C2, ó, se A que é o maior lado, então se o quadrado dele for igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, é o teorema de Pitágoras, né? Então isso aqui o triângulo vai ser sempre retângulo, né? Vai ser sempre de um triângulo retângulo. E se A2 for maior que B2 mais C2, isso vai me dar um triângulo obtusângulo. Certo? Triângulo obtusângulo. Então, é uma observação interessante que a gente pode usar para poder classificar os triângulos, certo? Eu posso usar isso também. Ok. Bem, falamos da lei do seno, lei dos cossenos. O que é que vem mais? Sim. Tem uma relação aí entre alturas e lados. Tem uma relação também, vou botar relação entre altura e lados. Ok? Relação entre altura e lados. O que é que diz isso aí? Isso tanto vale, certo, gente? Isso tanto vale quando o ângulo A é um ângulo agudo ou quando o ângulo é um ângulo obtuso, certo? Vale isso tudo. Então, nós temos o seguinte, que a altura em relação ao ângulo A, ao lado A, certo? Vai ser 2 sobre A, raiz quadrada, olha só, P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Certo? Ó. É a relação entre a altura e lados. Se a altura relativa ao lado B, que mede B, vai ser 2 sobre B, 2 sobre B, raiz de P, P menos B, P menos A, P menos B, P menos C. Ó. E se for a altura relativa ao lado C?
Então, vai ser 2 sobre C, raiz de P, mesma coisa, P menos A, certo? P menos B, P menos C. Ok? Agora, você vai dizer, e esse P, o que é isso, hein? O que é esse P? O que é que ele representa? Esse P. Vamos lá. Vou passar para o lado de cá. O que é que representa esse P? Esse P, gente, é o semiperímetro. Se lembra que o perímetro é 2P, né? Que a gente chama, se lembra? Por isso que a gente chama perímetro de 2P e não de P. P é o semiperímetro. Então, olha só. Onde? Vou pegar outro lápis. Onde? Aqui tá melhorzinho, né? P é o semiperímetro. O que é o perímetro, né? A soma dos lados, né? De um polígono qualquer. Então, P vai ser o quê? A mais B mais C. Mas como ele é semiperímetro, eu tenho que dividir isso tudo por 2. Certo? E aí eu tenho as relações entre a altura, certo? Olha só, eu estou avivando aqui para ver se vocês... Muito bem. Vamos lá. Continuando. Certo? Aqui é 2 sobre B. Ok. Temos outras relações importantes. Essas também muito importantes. Eles dizem outras relações, mas eu vou dizer que essas relações, gente, elas são usadas exclusivamente no triângulo retângulo, certo? Então, eu vou chamar de relações métricas. Relações métricas no... Isso aqui só vale para o triângulo retângulo. Teórica, a lei dos sênios e a lei dos cossenos que nós vimos, olha para qualquer triângulo, né? Mas estas que eu vou botar aqui agora são exclusivas do triângulo retângulo, não vale para todos. Então, vou desenhar um triângulozinho. Ó. Dado um triângulo ABC qualquer, A, B, C. Aqui eu tenho a altura dele, né? Ó, altura, é 90 graus aqui embaixo, né? Chama aqui de ponta H. Aqui eu tenho o ângulo reto é aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Então, esse lado que é o maior lado, 90 é a hipotenusa, né? Eu vou chamar de A. B é um cateto, C é outro cateto. B e C são medidas, certo? Aqui eu tenho a projeção do cateto na hipotenusa, esse pedacinho aqui é M. Mais pedacinho assim. Pode ser aqui. M. E esse pedaço aqui, ó, que é a projeção desse cateto sobre a hipotenusa, eu vou chamar de N. E aí nós vamos ver quais as relações que a gente pode ter nisso aí. Certo? Então, lembrando que é num triângulo retângulo, certo? Essas relações aqui só valem para o triângulo retângulo. Não valem para os outros, como eu fiz. Né? A lei dos seno e a lei dos cossenos vale para qualquer triângulo. Mas estas que eu vou colocar agora são exclusivas do triângulo retângulo. Então, primeira relação. Primeira relação, diz assim, ó, o quadrado da medida de um dos catetos. Tem 2 catetos, né? Ó, né, gente? É fácil de a gente ver isso aqui, ó, só para lembrar. Cateto. Esse B, cateto. Né? Esse H, altura. Esse A, hipotenusa, né? O maior lado. Certo? Esse N é uma projeção. Projeção do cateto C, é como se eu pegasse esse cateto C e projetasse ele sobre a hipotenusa, aí dá N. E esse M
também é outra projeção, certo? Só que a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, esse M também é uma projeção. Tá bom? Então, primeira relação. Diz assim, o quadrado da medida de um dos catetos, por exemplo, se eu considerar o cateto B, quadrado da medida dele, então B é o quadrado, ó, vai ser igual a quê? Ao produto da hipotenusa, que é A, vezes a projeção do cateto B na hipotenusa, que é quem? M. Mas eu também tenho outro, né? Não tenho outro cateto. Se eu pegar o cateto C, quadrado da medida dele, é a hipotenusa, que é A, pela projeção dele, que é quem? N. Essa é a primeira relação métrica. Segunda. Vamos lá. Eu tenho que o quadrado da medida da altura, cadê? Está aqui. Então, H ao quadrado vai ser igual ao produto das projeções, M vezes N. Certo? As projeções são M e N. Vamos ver se está aqui. Terceira relação. O produto dos catetos, B vezes C, vai ser igual ao produto da hipotenusa pela altura, H. E a mais conhecida, né? A mais conhecida, que a gente ouve muito falar dela, quando está trabalhando com triângulo retângulo, é aquela, o famoso teorema de Pitágoras, né? É o famoso teorema de Pitágoras. A quarta relação métrica no triângulo retângulo. A2, né? Quadrado da medida da hipotenusa, igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. B2 mais C2. Essa relação é conhecida, todo mundo conhece, como teorema de Pitágoras, né? Vocês conhecem isso já há bastante tempo. Certo, gente? Então, são essas relações métricas, lembrando que essas relações exclusivas do triângulo retângulo, só valem para o triângulo retângulo, certo? Não vale para um triângulo qualquer. Se estiver copiando, está no livro. Deixa eu ver o que é que tem agora. Deixe-me ver. Eu acho que vamos fazer exercício agora. Certo? É na página 258. Página 258. Exercícios praticando. Vamos agora aplicar isso aí tudinho nos exercícios. Tá bom? Então, nesse momento, eu vou resolver. Se por um acaso vocês não entenderem, aí vocês perguntem, viu? Perguntem. Não fiquem em dúvida, não. Isso é um conteúdo importante. Muito bem, vamos lá. Ó, gente, é essa questãozinha aqui, tá vendo? Ó, tem um mapazinho aí, tem um triângulo, estão vendo? Certo? Então, vamos ler com atenção, é uma questão típica do Enem. Não foi uma questão do Enem, mas é uma questão, assim, tipo Enem. Então, preste atenção. Vamos ler. Um dos desaparecimentos mais misteriosos ocorreu em 1972. O de um avião que transportava dois proeminentes deputados americanos, os democratas Thomas H. Boggs e Nick Begg, um de seus assistentes, Russell Brown, e o piloto veterano Don Jones. A aeronave ia de Anchorage para Juneau. Se o maior ângulo do triângulo mede 120 graus, e se os lados que formam esse ângulo medem, respectivamente, 5 centímetros e 7 centímetros, qual é a medida do maior lado? Olha que questão interessante, né? Olha que questão interessante. Então, vamos lá. Se vocês olharem para o mapa, vocês estão vendo um triângulo em azul aí, não estão? Certo? Vocês estão vendo um triângulozinho aí, ó. Esse triângulo, ele é mais ou menos assim. Certo? Ó. É mais ou menos dessa maneira. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos chamar aqui de A. Aqui eu tenho um ângulo, né? Vamos chamar aqui de B.
E esse lado de cá, Junô, vamos chamar de J. Certo? Um triângulo ABJ. Agora, vamos lá, gente. Preste atenção nos seguintes dados. Olha só. Se o maior ângulo do triângulo mede 120 graus, qual é o maior ângulo do triângulo? É este aqui, né? Ó. Se o maior ângulo do triângulo mede 120 graus, e se os lados que formam esse ângulo medem 5 e 7 centímetros, os lados que formam esse ângulo são este, 5 centímetros, 7 centímetros, tá vendo? Ó? Qual é a medida do maior lado? Obviamente. Quanto é x. Certo? Então, vocês vejam, né, uma relação que existe nos triângulos, que eu já mostrei isso para vocês, inclusive, que o maior lado sempre é oposto ao maior ângulo. Não é verdade, gente? Tá vendo? Ó? O maior lado sempre é oposto ao maior ângulo. Muito bem. E eu quero saber quanto mede esse maior lado nesse triângulo. Primeiro, não é triângulo retângulo. Vocês estão vendo que não é triângulo retângulo, né, gente? Certo? Aqui é 120 graus. Se eu tivesse algum ângulo de 90, ó, 120 por 90 já ia dar 210, já ia dar maior que 180, né? Não faria sentido. Então, eu não tenho nenhum ângulo aqui, apesar de eu não conhecer esses ângulos, eu não tenho nenhum ângulo que meça 90 graus. Então, o triângulo não é retângulo. Então, eu mostrei duas leis muito importantes para vocês, a lei dos senos e a lei dos cossenos, que a gente pode usar em qualquer triângulo, não foi? Estão lembrados que eu disse a vocês? Eram leis muito importantes. Muito bem, então qual delas duas eu vou usar? Vocês observem o seguinte. Em geral, quando eu conheço apenas um ângulo, tá vendo? Ó? Mas não tenho como conhecer os outros. Eu não tenho como conhecer esse ângulo B, nem tenho como conhecer esse ângulo C aqui. Certo? Em geral, quando acontece isso, a gente usa a lei dos cossenos. Então, vou usar a lei dos cossenos. Vou botar aqui para vocês. Aquela lei que eu falei para vocês no início da aula. O que é que diz a lei dos cossenos, gente? Diz que em qualquer triângulo, o quadrado da medida de um lado, então, eu quero x, aí é o que está oposto ao ângulo de 120, ó. Então, x ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados, ó, 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado, menos o quê? 2 vezes o quê? Produto desses lados. Estou sendo avisado que eu tenho 10 minutos de aula, certo? Então, 2 vezes 5 vezes 7, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Cosseno de 120 graus. Então, agora é só conta. Então, eu tenho x ao quadrado, vai ser 25, né? 5 ao quadrado, mais 49, menos 2 vezes 5, vezes 7, vezes o cosseno de 120 graus, gente. Quanto é o cosseno de 120 graus? É menos 1/2. Ó, por quê? Porque 120 graus, olha só. Aqui é a circunferência trigonométrica. Vou explicar isso para vocês. Aqui eu tenho 180 graus, né? E fechando aqui eu tenho 360 graus, não é assim? Certo? 120 graus está no segundo quadrante. Tá aqui, ó. 120 graus está no segundo quadrante, né? Porque o primeiro vai de 0 até 90, né? O segundo quadrante de 90 a 180, 180 a 270 e 270 a 360, né? O círculo trigonométrico. Então, eu quero reduzir para um arco no primeiro quadrante. Quem é esse arco do primeiro quadrante? É equivalente a 120 graus. Então, ó, gente, se eu tenho um arco no segundo quadrante e eu quero reduzir para o primeiro, eu faço uma perguntinha muito simples. Quanto falta para 180? Falta quanto? 60. Então, o arco correspondente a 120 graus no primeiro quadrante é 60 graus. Agora, eu tenho que ter cuidado, porque o cosseno ele é negativo no segundo quadrante. Então, o cosseno de 120 não é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 120 é menos cosseno de 60. Por quê? Porque o cosseno é negativo no segundo quadrante. Então, o cosseno de 60 é 1/2, então, com menos, né? Fica menos 1/2. Então, fazendo a conta aí, vamos lá.
Fazendo essas continhas aí, vai dar. Olha só. X ao quadrado vai ser 25,49 dá quanto, gente? 9, 5, 14 vai 1, 6, 1, 7, 74. Aí, cuidado aqui, ó. Menos com menos, mais, né? Aí, esse 2, ó, vai embora com esse 2, né? 74 mais 35. Então, x ao quadrado é igual a 109. Quem é x? X é aproximadamente, né, a raiz quadrada de 109 metros. Tá bom? Não precisa dizer quanto é a raiz de 109, não. Tá? É aproximadamente a raiz quadrada de 109 metros. 10, alguma coisa, né? Deixa eu botar aqui para vocês. Isso é aproximadamente 10,4 metros. Pronto. Certo? Aproximado. E está resolvida a questão. Vamos lá, quem tiver dúvida, vamos perguntar. Bora, Ana Laura, Felipe, Giovana, Luciano. Ana Laura. Miguel, Débora, Jonathan, Laura. Quem tiver dúvida aí, vamos perguntar. Deixa eu botar meus... Tranquilo, Laura, valeu. Deixa eu botar para carregar aqui o computador, senão desliga. Tá de boa, tá tudo tranquilinho. Muito bem. Eu acho que dá para fazer mais 5 minutos de aula. Então, quem estiver copiando aí, ligeirinho. Vou bater uma foto, faz um print. Vamos tentar fazer mais um. Certo? Ok? Vou pagar o lado de cá, certo, gente? Tranquilo, né, Débora? Muito bem. Então, vamos fazer agora a questão número 2. Eu acho que dá tempo para a gente fazer, viu, gente? Vamos lá. Tem aproximadamente 3 a 4 minutos de aula. Questão 2. Considere que num triângulo ABC, num triângulo qualquer, o ângulo B é o suplemento de 120 graus. E que os lados que formam esse ângulo medem 5 centímetros e 7 centímetros. Logo, a medida do lado oposto a esse ângulo mede, vamos lá, um triângulo ABC. Olha que ele não especifica, né? Ele não diz que tipo de triângulo é, ele diz um triângulo ABC. Posso desenhar qualquer um. A, B, C. Aí, quais são as informações? O ângulo B, que é este, é o suplemento de 120 graus. Qual é o suplemento de 120 graus, gente? Qual é o 60. suplemento de 120? Quanto? 60. Beleza, aí. É 60, né? Porque 120 mais 60 vai dar 180, né? Então, esse ângulo B não é 120, é o suplemento de 120, que é 60. Ok. E os lados medem 5 centímetros e 7 centímetros. Qual é a medida do lado oposto? Então, similar ao que eu fiz anteriormente. Né? Como eu conheço apenas um ângulo e não tenho como achar os outros dois, ó, em geral a gente usa a lei dos cossenos, tá bom? Vamos lá. Como é que fica? X ao quadrado. A conta é parecida. Ó. 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 7. Só que no anterior era cosseno de 120, estão lembrados? Aqui é cosseno de... Aí vai ter uma... vai ser a mesma coisa. Vai não. Vou mostrar a vocês. Ó. X ao quadrado vai ser 25 mais 49. Olha só. Menos 2 vezes 5 vezes 7. Olhe que eu estou calculando
quadrante, o cosseno é sempre positivo. Então, aqui vai ficar 1/2. Olhe que quando foi 120, ele deu menos 1/2, tá vendo? Porque 120 estava no segundo quadrante, e no segundo quadrante o cosseno é negativo. A diferença é essa. Então, x2 vai ser 74, aí esse 2 vai embora com esse 2, menos 5 vezes 7, 35. Certo? Então, isso aí vai dar 39, né? x2 igual a 39. X é raiz quadrada de 39 centímetros, que é aproximadamente 6 e um quebrado. Certo? É aproximadamente 6 e um quebrado. Centímetros, certo? Pronto, achei o X. Ok? Muito bem, eu tenho apenas terminando minha aula. Desejar a vocês aí uma bom final de semana. Se cuidem, fiquem em casa e vão resolvendo os exercícios aí, tá certo? Para a semana a gente continua a resolver exercício ainda disso, mas eu quero que vocês continuem a resolver. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Valeu, gente? Um abração para vocês, tudo de bom, viu? Tchau. Tchau, tchau.